Bom dia, sou Leudo. Bom dia, Leudo. Esse texto ele vem falando sobre a questão do aprender com o fracasso, né? Sobre a dor, sobre tudo aquilo que a gente não esperava que acontecesse, mas acontece. Ou então sobre algo que a gente planejou e não saiu do jeito que a gente queria. O que você já aprendeu com seus fracassos? Né? O que você já aprendeu? Porque eu vejo, tem muitas pessoas que não aprendem com fracasso. Elas fracassam e o orgulho, né, não deixa com que elas aprendam. Então, para você aprender com fracasso, tem que ter muita humildade, viu? Para você colocar o óculos assim da humildade e enxergar assim, ó, o que foi que eu aprendi com isso aqui? O que é que eu fiz que eu posso fazer certo dessa vez? Como é que eu posso corrigir isso aqui? Como é que eu posso ajeitar isso aqui? Então, o fracasso, ele ensina mais, o texto tem dizendo aí, né? O fracasso ensina mais do que o acerto, né? Então, a gente precisa aprender com o fracasso, cara. A gente precisa aprender. Se você acha que você chegou até aqui porque você fracassou, né? Tentou várias tentativas de parar de usar drogas, por exemplo. Você fracassou. Então, o que foi que você aprendeu? Porque às vezes a pessoa diz que aprendeu, mas ela volta e faz as mesmas coisas, né? Será que você aprendeu mesmo? Será que você está disposto a aprender, né, com o seu fracasso, com a sua derrota, com o seu erro? Porque tem gente que insiste no erro, cara. E aí, desculpa a palavra, né? Mas já é burrice. A pessoa fica insistindo no erro, aí erra, aí quebra a cara, aí não sei o que, tem uma recaída aí depois insiste no erro de novo. E depois insiste no erro de novo. Insiste no erro de novo. Então, para você aprender, você tem que parar e refletir sobre tudo que aconteceu. Diz, onde foi que eu errei? O que é que eu posso fazer diferente, né? O que é que eu posso fazer diferente dessa vez? Então, a gente precisa entender e aprender com o nosso fracasso, sabe? Aprender com o nosso fracasso. Que você erre bastante, mas não no mesmo erro. Você vai arriscar, como no texto fala também, né? O texto que eu me refiro é o Só por Hoje, de hoje, do nosso livro de DNA, chamado Só por Hoje. É que a gente erra, aí depois tenta de novo, e erra de novo, e erra de novo, só que no mesmo erro. É aí que é o grande erro, na verdade, né? Você ficar errando na mesma coisa. Que a gente erra em várias coisas diferentes, porque na tentativa a gente sempre vai errar. Não existe ninguém que acertou de primeira e deu tudo certo, não. Sempre erra. Só que errar na mesma coisa que é complicado. Se a gente vai tentar várias coisas, beleza, pode errar em todas. Mas se for tentar de novo, aquele erro lá específico não pode ser de novo, cara. Ah, eu errei porque a minha recaída, porque eu voltei para o mesmo lugar. Beleza. Quando você sair daqui, não volte para o mesmo lugar. Eu errei porque eu fui me envolver com a pessoa e a pessoa era adicta e ela acabou usando. E eu fui querer ajudar ela e acabei caindo. Então não faça isso de novo. Eu errei porque eu tinha dependência emocional com a minha família comigo, e eu não consigo cortar o cordão umbilical. E nessa dependência emocional, acabou que eu tive uma frustração ou uma raiva e acabei chutando o balde e usei de novo. Então você vai ter que resolver essa relação. Então assim, tem que buscar onde foi o seu erro, da sua última recaída, onde foi o seu erro, e não errar mais naquele ponto, entendeu? Não errar mais naquele ponto. Então, se você identificar os seus erros, os seus acertos, isso é se conhecer, né? Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa se conhecer, cara. Qual é o meu limite? Se eu sei qual é o meu limite, eu não posso ir um pouco mais, senão eu vou cair, né? Se o meu limite é até aqui e eu vou até aqui, se eu vou lá de propósito, então é porque eu já queria cair. Então, se eu já queria cair, eu sei quais são as consequências. Às vezes a gente só se lembra das coisas boas, né? Porque no começo, quando eu usava droga, era tudo muito bom, né? Tudo curtição, festa, balada e tal, na faculdade, não sei o que, calorada. Só que aí depois, começa a se lembrar das coisas ruins, cara. Ruins, sabe? Aquelas coisas piores que você passou, as dores, né? Dor de abstinência, dor de ressaca,
dor de perda, dor de acordar e ver que gastou todo o dinheiro, dor de acordar e ver a sua casa toda bagunçada, sabe? Dor de acordar e ver que você fez uma besteira com uma pessoa que você gostava muito, mas estava bêbado, sei lá, drogado e nem se ligou. Sabe? A dor do arrependimento, a dor da culpa. Começa a se lembrar disso, cara. Porque você, na hora que você vai pensar em usar, pensa só nas coisas boas, mas essas coisas boas não vão voltar, cara. É como aquela velha metáfora da vela, né? A gente vai usando, chegou bem aqui, a gente para de usar, entra na clínica, parará. Aí quando a gente volta a usar droga, a gente pensa que vai voltar lá do começo, e não é, mano. Você começa de onde você parou. E às vezes, pelo menos eu, né? Minha toquinho de vela tá desse tamanho, mano. Se eu voltar a usar, eu papoco, mano. Eu me conheço, sabe? Se eu voltar a usar, eu papoco, porque eu já usei muito, já usei intensamente e já estraguei muito a minha vida. Então, se eu voltar a usar, eu vou papocar, eu vou fazer uma besteira. Então, cara, não adianta querer, voltando aí pro texto, né? A gente errar e deixar pra lá. Não, cara, procure aprender com os seus erros, procure aprender com os seus fracassos, né? Esse texto aí é muito legal. E só por hoje, espero que vocês partilhem aí.